Olá, muito bom dia para você. Está começando o AB1 dessa terça-feira. Hoje, dia 10 de junho, estamos juntos aqui na telinha da TV Asa Branca, também pelo G1 Caruaru e região e ainda pelo Globoplay. Vamos juntos! Vamos ver o que diz a previsão do tempo aqui em Caruaru nesse instante, 11 horas 48 minutos. Essa terça-feira deve ser de sol entre nuvens, mas pode variar para parcialmente nublado, com chuvas rápidas e isoladas agora à tarde e à noite também. Nesse instante, os termômetros marcam 27 graus e a mínima deve ficar ali, na casa dos 20 graus na capital do Agreste. Ayali Guimarães e Joel Almeida estão ao vivo nesse AB1. A Ayali vai trazer os principais assuntos do nosso portal, inclusive um confronto da polícia com bandidos terminou em morte no município de Jucati. Não é isso? Ayali, bom dia para você. Isso mesmo, Almir. Bom dia para você, bom dia a todos que acompanham o AB1 de hoje. 3 homens foram baleados e morreram durante um confronto com a polícia militar. Como você falou, esse caso aconteceu em Jucati. De acordo com a polícia, esses homens eram suspeitos de praticar uma série de assaltos. Daqui a pouco eu trago mais informações sobre esse caso. Almir. Muito bem, Ayali. Joel vai trazer todos os detalhes sobre uma operação da Polícia Civil realizada em Barra de Guabiraba, uma missão de combate à criminalidade aqui no Agreste do estado. Bom dia, Joel. Bom dia, Almir. Um ótimo dia para todo mundo que segue com a gente aqui no AB1. Essa operação deflagrada pela Polícia Civil reuniu diversos policiais, mais de 60 policiais entre delegados, escrivães e outras forças, como, por exemplo, o BEP. Foram presas 5 pessoas e diversos mandados de busca e apreensão também foram emitidos, incumpridos, para diminuir o tráfico de drogas e também combater homicídios nas 2 cidades, tanto de Barra de Guabiraba quanto em Altinho. Daqui a pouco eu volto aqui com outras informações sobre essa operação. Almir. Ok, Joel e Ayali, até daqui a pouquinho nesse AB1. E tem cobrança hoje, hein? Porque tem o Minha Comunidade nessa terça-feira. E a nossa parada vai ser no Vassoural, porque a UPA do bairro foi fechada para uma reforma que ainda não terminou. E os moradores, claro, estão enfrentando dificuldades por conta dessa demora. A gente aqui tem que se deslocar para atendimento ou para a UPA da BR, que às vezes demora demais porque é muita gente, ou para a Rendeira ou para Boa Vista, lá na Coab 1 e 2. Isso aqui era o nosso socorro aqui. É muito ruim, né? A pessoa com criança pequena faz falta, assim. O que é que você faz quando você está precisando e não tem essa aqui aberta? Você vai para onde? Para outras longe, né? E a pessoa não tem carro para ir, tem que ir de pé. Pessoal, então Priscila Martins está com a gente ao vivo e vai fazer essa cobrança de hoje, porque os moradores do Vassoural estão, como a gente viu, preocupados demais com essa demora em relação à UPA. E onde é que você está agora, hein, Priscila? Bom dia para você. Oi, Almi, bom dia para você, bom dia para todo mundo que está aí acompanhando o AB1. Nós estamos na imediação aqui da UPA do Vassoural, já estamos aqui no bairro, né? E de fato é uma preocupação não só dos moradores deste bairro, eles são os principais, né? Afinal de contas, uma UPA que atendia a comunidade, mas também, gente, uma preocupação da população de Caruaru. Afinal de contas, é uma UPA porta aberta, né, que tinha atendimento odontológico, clínico geral, inclusive uma das únicas que tinha atendimento odontológico e que ela foi parada para reforma no final de 2023. Nós já estamos aí, né, em 2025, em junho, e nem sinal, a gente não consegue nem ver uma placa com uma previsão. Então, nós estamos aqui para cobrar, vamos mostrar a situação dos moradores, mostrar também a nossa cobrança. Essa é a segunda vez que nós estamos aqui e perguntar ao poder público até quando vamos esperar para que essa reforma seja entregue e esse serviço tão precioso seja devolvido à população. Então, daqui a pouquinho a gente vai conversar sobre isso. Almir? Ok, Priscila, ok.
O AB1 também vai falar sobre a campanha de combate à gripe, porque nesse período do ano é muito importante proteger a criançada, se proteger também para evitar complicações respiratórias. Quem vai falar sobre esse assunto com a gente é Gessé Acioli, que também está ao vivo no AB1. Bom dia para você, Gessé. Oi, Almir, bom dia para você, bom dia para quem nos assiste. Pois é, importante se vacinar. A gente sabe que esse é um período do ano, inclusive, onde as doenças virais aparecem, né? Aquela mudança no tempo. A gente sabe que quando chove ali fica aquela questão, chove, faz sol, e aí a gente tem aquelas doenças virais aparecendo. E claro, a gente tem que se imunizar o ano inteiro, sempre naquelas datas. Manter a nossa caderneta de vacinação em dia. Eu mesmo já fiz a minha parte e a gente vai trazer informações precisas sobre como é que está a vacinação aqui em Caruaru e quais os pontos de atendimento também na rede municipal de saúde para que as pessoas possam se vacinar, Almir. Muito bem, Gessé, a gente se fala daqui a pouquinho nesse AB1. Agora a gente vai para o intervalo e ainda nessa edição você vai ver a situação de uma barragem tomada pelo lixo no município de Correntes, hein? Uma situação muito triste e preocupante em relação ao abastecimento de água na cidade. A gente vai trazer todos os detalhes daqui a pouquinho nesse AB1 que já começou. 11h53, a gente volta já. O seu AB1 voltou, agora é 11h55, aí a gente vai ver como é que está o movimento do trânsito nessa terça-feira aqui em Caruaru. Começando pelo centro da cidade, começando ali pela rua Vigário Freire, a gente está vendo aí que as imagens da câmera do Centro de Integração de Monitoramento, essa câmera está travando um pouquinho, esse sinal é pela internet e a gente está vendo parte dessa movimentação nesse instante. Pedestres e condutores de veículos também bem no coração de Caruaru. E olha, a Polícia Civil realizou uma operação para prender suspeitos de homicídios que foram cometidos no município de Barra de Guabiraba, aqui no Agreste, hein? Joel Almeida está chegando ao vivo com essas informações agora. Joel, uma boa tarde para você. A gente não conseguiu comunicação com o Joel. Já já a gente retoma esse contato com ele para ele falar a respeito dessa operação lá em Barra de Guabiraba. E em Jucati, aqui no Agreste também, pessoal, 3 assaltantes foram mortos durante um confronto com a polícia. Assunto para Ayali Guimarães, que está chegando ao vivo com os destaques do G1 Caruaru e região. Ayali, boa tarde para você. Oi, Almir, boa tarde para você, boa tarde a todos que acompanham a AB1 de hoje. Como você falou, 3 homens morreram no confronto com a Polícia Militar em Jucati. Esses 3 homens foram baleados e não resistiram. A polícia disse que eles foram localizados dentro de um carro. Quando eles perceberam a presença dos policiais, eles tentaram fugir. E foi nesse momento que houve a troca de tiros. Os homens que tinham a idade de 27, 37 e 32 anos chegaram a ser socorridos, mas não resistiram aos ferimentos. A polícia disse também que eles eram suspeitos de praticar uma série de assaltos e que esses 3 homens estavam tramando um ataque contra um fazendeiro da região. O caso já foi levado para a Polícia Civil, que está investigando. Almir. É o combate à criminalidade aqui no interior do estado de Pernambuco. Por falar nesse tipo de combate, estou vendo aqui que também tem informações no G1 a respeito de uma apreensão de carga avaliada em R$500 milhão, Ayali. Isso mesmo, R$500 milhão. Esse caso aconteceu em São Caetano, a Polícia Rodoviária Federal, que apreendeu o caminhão. De acordo com a PRF, o motorista foi abordado, o caminhão estava parado e o motorista foi abordado pelos policiais. Quando os policiais puxaram lá a ficha, viram que já tinha uma queixa contra esse motorista. A polícia disse que o dono da mercadoria já tinha feito um boletim de ocorrência porque essa mercadoria tinha sumido, né, pelo caminhão que fazia o frete dessa mercadoria. Aos policiais, o motorista disse que tinha sim sumido com a mercadoria. Ele admitiu que tinha mudado as placas do caminhão, que tinha colocado placa falsa para poder embarcar com essa mercadoria. E disse que ele tinha guardado alguns produtos dentro da cabine do veículo.
Ele possuía passagem na polícia por tráfico de drogas, roubo e receptação. O homem, juntamente com o caminhão, neles foram levados para a delegacia de São Caetano para as medidas cabíveis. Almir. Por isso que esse trabalho desenvolvido pela Polícia Rodoviária Federal é tão importante, não é, Ayala? Ou seja, tem essa questão do condutor para verificar se o condutor está ali direitinho com relação às condições do seu veículo e a documentação também. E essa questão de cargas que são roubadas, furtadas e acabam cruzando essas rodovias e está lá a PRF para fazer o trabalho dela, um trabalho que é muito bem feito e esse combate é muito importante. Agora, para a gente mudar de assunto, Ayala, estou vendo que também tem informações no G1 a respeito de uma festa bem tradicional, a Festa das Marocas. É isso mesmo, como você disse, né, uma festa tradicional, a Festa das Marocas em Belo Jardim. A edição desse ano vai acontecer de 4 a 8 de julho. Né? Essa festa é reconhecida como Patrimônio Cultural e Imaterial de Pernambuco. A famosa festa vai contar com 3 polos de animação. E entre os artistas que vão se apresentar estão Fulô de Mandacaru, Zé Vaqueiro, Priscila Sena e Dilcinho. Mas tem uma novidade da festa esse ano. Segundo os organizadores, né, além das apresentações que vão acontecer à noite nesses 3 polos de animação, no último dia da festa, que vai ser 8 de julho, vai ter um trio elétrico que vai ser comandado pela dupla Cirano e Cirino. Repetindo, no dia 8 de julho. A programação completa já está lá no G1 e os organizadores disseram também que mais tarde, depois, eles vão divulgar também outras programações que vão fazer parte da Festa das Marocas. Almir. Muito bem, Ayala Guimarães e os destaques do G1 nessa edição do AB1. Bom trabalho para você, Ayala, e até amanhã. Até amanhã. Valeu. 12:01. Agora sim a gente vai voltar a falar aqui com o Joel Almeida por conta dessa operação da Polícia Civil, uma operação para prender suspeitos de homicídios que foram cometidos no município de Barra de Guabiraba. Joel, boa tarde para você. Oi, Almir, boa tarde para você, uma boa tarde a todos. Essa operação ela foi deflagrada pela Polícia Civil já nas primeiras horas da manhã de hoje. Pessoas que foram empenhadas, mais de 60 policiais de diversas cidades aqui do Agreste do Estado. 5 pessoas foram presas e 11 mandados de busca e apreensão foram expedidos e cumpridos. Ao meu lado, o delegado das cidades de Altinho e Barra de Guabiraba, Bruno Gabriel, que está à frente dessa operação. Bruno, eu queria primeiro perguntar, essas pessoas que foram presas, que foram alvo dessa operação de hoje, elas são suspeitas de que crime? Pois bem, primeiramente, boa tarde, né? Então, no dia 24, tivemos aí esse fato em que 6 indivíduos adentraram ali na quadra durante um evento esportivo que ocorria no município de Barra de Guabiraba e efetuaram o disparo contra algumas pessoas, né? Tendo no local vitimado uma, acertado outras 3 e uma quinta pessoa, uma moça de 22 anos, foi alvejada com um disparo no pescoço. Chegou a ser socorrida, contudo veio a óbito no hospital municipal. Trata-se aí, né, de acordo com a nossa linha de investigação, de crimes, né, relacionados. Esse fato está relacionado com a disputa pelo tráfico de drogas no município de Barra de Guabiraba. Tá? O que foi que a investigação também apontou em relação a essas 2 mortes e essas outras 3 pessoas feridas no mês passado dentro dessa quadra? Essas pessoas elas tinham envolvimento com tráfico de drogas ou estavam no local errado e na hora errada? Pois bem, a primeira vítima fatal que veio a óbito ainda no local, segundo a nossa investigação, teria sim envolvimento com tráfico de drogas. Um segundo indivíduo que foi alvo de 4 disparos de arma de fogo, que foi socorrido, também teria ali envolvimento com o crime organizado, em especial aquele relacionado com o tráfico de drogas no município. Durante a empreitada criminosa, um dos disparos que tinham em destino esse segundo indivíduo acabaram acertando fatalmente ali essa moça de 22 anos, né, como já foi dito, socorrida, e infelizmente veio a óbito. Outras 2 pessoas que se encontravam ali dentro da quadra também foram alvejadas por disparo de arma de fogo, contudo foram socorridas e não chegaram a correr nenhum tipo de risco de morte. Essas pessoas presas hoje, elas têm qual envolvimento nesse crime? Pois bem, seriam partícipes, né? Sendo que um dos indivíduos que foi preso no dia de hoje foi reconhecido como um dos executores da empreitada criminosa.
Com relação aos outros 5, né, sendo que um é menor, o qual foi o único que não foi possível a sua detenção no dia de hoje, os outros 4 foram apontados como participantes ou até mesmo eventuais mandantes desse crime. Qual a linha de investigação também aponta alguma participação desse pessoal que foi preso hoje com aquele crime que aconteceu nos dias passados de um bandido que invadiu uma casa, atirou contra uma pessoa e atingiu uma criança que morreu de 4 anos? Pois bem, a vítima desejada nesse segundo fato foi apontada na nossa investigação como sendo um dos autores do fato que ocorreu no dia 24. Perfeito? Durante ali a tentativa de homicídio desse indivíduo, ele acabou se evadindo do local, contudo, após os disparos de arma de fogo, uma criança, que seria sobrinha desse indivíduo, acabou sendo atingida, socorrida, mas infelizmente veio a óbito no hospital de Barra de Guabiraba. Muito obrigado pelas informações. Conversei com o delegado Bruno, que é titular desses 2 municípios e esteve à frente dessa operação hoje deflagrada pela Polícia Civil no combate a esses crimes de tráfico de drogas e também homicídio. E, claro, a gente vai ficar acompanhando os desdobramentos dessa operação. Almir, eu volto com você. Ok, Joel. Muito obrigado pelas informações. Qualquer atualização pode chamar a gente, hein? Um bom trabalho para você. E agora vamos de cobrança, vamos para o Minha Comunidade. A gente vai retomar essa demanda sobre a conclusão das obras da UPA do Vassoural. Priscila Martins está com a gente ao vivo, porque essa unidade de saúde faz muita falta para os moradores do bairro. Uma boa tarde para você, Priscila. Oi, Almir, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que está acompanhando o AB1. Pois é, chegamos, descemos do carro, estamos aqui em frente aos tapumes, né? A gente consegue ver que os tapumes estão aqui, configurando então que a UPA continua fechada. A gente tem aqui também, ó, do lado de cá, uma placa que, de acordo com as informações que temos do portal da transparência, deveria ter aqui o início, o término e o valor dessa reforma. Mas a placa não consta essas informações, só tem dito ali, ó, reforma do Centro Médico de Saúde do bairro Vassoural, empreendimento financiado pela Caixa e os logos ali do governo federal e também da Caixa. Então não tem as informações necessárias. A gente percebe que continua fechado e ó, passou o ano todinho de 2024, com a UPA fechada, sem nenhum serviço para reforma. E agora nós já estamos aqui, ó, quase na metade do ano de 2025 e a UPA continua fechada. Esta é a segunda vez que a nossa equipe de reportagem visita esse local. Preparamos uma reportagem, você vai conferir agora, inclusive que já teve visita do Legislativo. Vereadores já fizeram visitas aqui na UPA do Vassoural, para também fiscalizar e cobrar a entrega desse equipamento tão importante para a comunidade. Veja na reportagem. E a UPA do Vassoural, hein? Alguém tem notícia de quando ela vai voltar a funcionar? O que a gente sabe é que ela continua assim, completamente fechada por tapumes desde o final de 2023. Essa é a segunda vez que estamos trazendo essa questão aqui no quadro Minha Comunidade do AB1. Na época em que a unidade foi fechada, a Prefeitura de Caruaru informou que havia a necessidade de uma reforma. E a reforma foi iniciada. De acordo com informações do portal da transparência da Prefeitura de Caruaru, o prazo inicial para o término das obras era de 8 meses a partir da assinatura da ordem de serviço. Meses depois veio outra nota, uma atualização da Secretaria de Infraestrutura Urbana e Obras, alegando que a reforma tinha um contrato de 12 meses de duração a partir da ordem de serviço que foi assinada em abril do ano passado, ou seja, o prazo para término mesmo é para abril deste ano. O valor informado, cerca de R$ 2.900.000. A primeira vez que nossa equipe trouxe esse problema, faltava um pouco mais de um mês para este prazo de abril. E as imagens vistas de cima foi dica que parecia não ser possível entregar na data prevista. A UPA do Vassoural admitia pacientes para a clínica médica e pediátrica e também para a urgência odontológica. Eram cerca de 1.500 atendimentos por mês. Falta de respeito, com certeza. Desprezado, né? Porque a gente, quando quer ir para a UPA, aí vai para outra ali do Vassoural, né? A UPA é, né? A estadual, né? É estadual. Fica difícil para a gente.
Tem que se deslocar para longe. Para longe, justamente. Quem não tem carro tem que depender de Uber, né? O local foi inclusive visitado por vereadores de Caruaru. Afinal, é o Poder Legislativo que tem essa função de fiscalizar, não é? Pois foi o que aconteceu. A visita foi acompanhada por lideranças do Poder Executivo, que explicou que os pagamentos à empresa responsável pela obra foram realizados conforme o avanço físico da construção. O assunto foi debatido em sessão no Legislativo, em que gerou críticas à Secretaria Municipal de Saúde. O vereador delegado Lessa sugeriu o convite à secretária de Saúde, Nádia Kelly, para prestar esclarecimentos. E a gente vai fazer uma visita ao Ministério Público. Me diga uma coisa. Que eles impediram é porque fiscalização. Não quer mostrar a lei é clara. Eu não sou advogado não, mas a lei é clara. Fiscalização. Eu não vou avisar como fiscalizar alguém. Enquanto a situação não se resolve, quem sofre é quem poderia estar utilizando esses serviços e, por enquanto, precisa ir para mais longe, muitas vezes a pé, para conseguir uma consulta médica. Eu usaria, mas infelizmente, né, não está funcionando, né? Então, cabe às pessoas aqui do bairro do Vassoural, né, pedir a alguém aí para fazer essa UPA aí, porque quebraram, mas até agora não fizeram nada, né? E a gente precisa, né, realmente, um dentista, de falar com a médica, pedir um exame, ou seja, para outro médico, e não tem, né? É muito ruim, né? A pessoa com criança pequena faz falta, assim. O que é que você faz quando você está precisando e não tem essa aqui aberta? Você vai para onde? Para outras longe, né? E a pessoa não tem carro para ir, tem que ir de pé. A gente aqui tem que se deslocar para atendimento ou para a UPA da BR, que às vezes demora demais porque é muita gente, ou para a Rendeira ou para Boa Vista, lá na Coab 1 e 2. Isso aqui era o nosso socorro aqui. Faz muita falta isso aqui para todo mundo. Era boa, né? Era ótima, médico bom, assistência de emergência, internação, mas agora acabou tudo. Não tem mais nada aqui. E nem previsão? Nem previsão. Estamos num postinho ali perto da BR que não tem nem como acomodar o médico, fica numa salinha, tem hora que o sistema cai, não pode atender. Eu penso numa agonia que está para a gente isso aqui. E no portal da transparência, tem algo que nos indique retomada de obra, já que o poder público não fornece previsão? Olhamos o portal da transparência de Caruaru ao lado da contadora Lívia Almeida. O que tem registrado, né, Priscila, são os trâmites normais, né? O contrato licitatório, nós podemos mostrar aqui também o valor que foi contratado para a obra, né, que é um valor de 2.859.566,70 centavos. Uma paralisação, né? O prazo era de 12 meses, esse prazo já passou, né, do período, e vemos que tem um valor aditado também, né, um novo prazo aditado aqui, um valor que foi gasto e pago, é o que a gente vê, o edital, o contrato licitatório, o projeto básico, tudo isso está alimentado no sistema, certo? A gente pode ir lá e baixar, ver o valor que foi contratado, né, o valor que foi orçado, o valor que está na planilha orçamentária e ver, né, o prazo. Nesse prazo, a gente já vê que o prazo previsto para terminar a obra ainda não foi concluído. E aí, por isso que foi pedido mais um novo prazo. A gente vê aí também uma porcentagem, né, de um percentual concluído. Quanto por cento tem no portal que já foi feito lá? 19%. É o que tem alimentado hoje, atualmente, no portal. De acordo com o que a gente está vendo hoje, significa que falta muito. Falta. A obra está em andamento, ela continua aqui, a situação, a gente pode ver no portal também, está em andamento, não é? E está o percentual concluído de 19%. Então, desse valor contratado, ainda falta muito tempo, muito ainda o que se fazer. E agora? O que fazer? Quanto tempo mais esperar? Até quando, minha comunidade?
A gente segue perguntando então até quando. Deixa eu explicar uma coisinha. O portal da transparência é algo que qualquer cidadão pode ter acesso. A gente sempre pede ajuda da contadora porque ela vai exatamente nas licitações, nos recursos, né? Esses dados mais técnicos, a contadora sempre nos ajuda. Mas você, cidadão, telespectador, que quer saber inclusive de outras obras e tantas outras que ocorrem na cidade, algumas que estão paradas, outras não, é só você acessar lá, coloca Portal da Transparência Caruaru, e aí você vai na lupa e coloca o que você quer pesquisar. UPA do Vassoural, e você tem acesso a todas essas informações que você teve aí na reportagem. E sabe qual é o danado também? Que a gente está aqui agora, ao vivo, e as pessoas vão passando e vão falando. Isso não vai entregar. Inclusive esse senhor que parou aqui agora, não quer ser identificado. Como é seu nome? Não vai falar, né? Mas o senhor mora por aqui? Mora aí por trás da UPA aqui, bem próximo. O senhor está ansioso para ver essa UPA devolvida para a comunidade? Olha, não só eu, como também toda a população aqui ao redor, estamos muito ansiosos e esperamos, com as graças de Deus, que essa obra ela volte a dar prioridade à população, porque é brincadeira o que tem de gente doente subindo lá para cima para a UPAE, que é do governo do estado, não tem nada a ver, mas a assistência lá em cima também está super lotada e a gente fica aqui no banho-maria, esperando a boa vontade do prefeito, que foi promessa de campanha dele, todo mundo sabe disso, e não deu procedimento à obra aqui. Tá aí um elefante morto. Tá certo, muito obrigada pela sua contribuição. Nós vamos agora ler a resposta da Prefeitura. Nós entramos em contato com a Prefeitura de Caruaru, convidamos para estar presente aqui, mas eles enviaram uma nota como resposta, vai aparecer aí na sua tela, e eu vou ler exatamente qual foi a resposta da Prefeitura em relação a essa UPA. Como você sabe, né, ela foi fechada no finalzinho de 2023 e está aí fechada até agora. A resposta está aqui, ó. Eu vou abrir aqui e vou ler para você, dizendo assim: a Prefeitura de Caruaru, por meio da Secretaria de Infraestrutura Urbana e Obras, informa que, em relação ao Complexo de Saúde do Vassoural, procedeu com a publicação de um novo edital de licitação no Diário Oficial do município no dia 30 de maio deste ano, para a contratação de uma nova empresa e assim prosseguir com a retomada e conclusão da obra. Até aqui, eu vou continuar lendo, você está vendo que a obra está parada, né? Está sendo então um contrato de uma nova empresa para dar continuidade. Retomando a nota, vale salientar que a licitação vale a partir do dia 18 de junho e após decorrido o prazo legal para apresentação e análise das empresas é que será feita a habilitação da empresa executora. Após esse processo e com a assinada ordem de serviço é que o equipamento, cujo prazo é de 6 meses, né, dará início então à obra. A Secretaria Municipal de Saúde informa que locou um imóvel na própria comunidade do Vassoural para assegurar a continuidade dos serviços de atenção básica durante o período de reforma da unidade definitiva. O espaço encontra-se em processo de adequação estrutural, com o objetivo de evitar o deslocamento dos usuários para outras localidades, como vinha ocorrendo anteriormente. Isso é o que diz a nota, né? O senhor que falou com a gente aqui disse que continua acontecendo isso. As pessoas estão se deslocando, né, daqui para ir lá para a UPAE para ser atendido. E é isso, é essa a resposta, é isso que eu tenho para dizer aqui hoje. Continua fechado, a Prefeitura enviou uma nota, a partir do dia 18 de junho, esse contrato de licitação será feito, então, a assinar nova ordem de serviço para dar continuidade à reforma e o novo prazo agora é de mais 6 meses, ou seja, lá para dezembro, que essa UPA aqui, de acordo com a nota da Prefeitura, será entregue à comunidade. E a gente não volta em dezembro, a gente volta um pouco antes, para acompanhar, inclusive no Portal da Transparência, como é que está a obra. Ó, a gente vai voltar em agosto, em setembro, aqui, ó. Em setembro, no dia 9, estou marcando aqui, ó, no calendário, 9 de setembro, essa é a data da nossa volta aqui para acompanhar, para ver inclusive no portal. Você viu aí que está 19%, né? Então, de repente lá em setembro vai ter um avanço maior e a gente vai mostrar para você que acompanha o Minha Comunidade do Vassoural, Minha Comunidade do AB1. Almir, eu volto contigo.
Priscila, muito obrigado pelas informações ao vivo em mais um Minha Comunidade. E é aquela coisa, não é, pessoal? Equipamentos de saúde precisam estar à disposição da população, isso é óbvio. E lá no Vassoural, essa unidade aí cumpre um papel fundamental. A gente viu no depoimento dos moradores. E tem dois aspectos aí para a gente refletir também. O primeiro deles é essa situação enfrentada pelas pessoas que precisam atualmente se deslocar para outros bairros para serem atendidas. A gente sabe que o tempo de atendimento para determinados casos faz toda a diferença na recuperação do paciente. E o segundo aspecto é essa questão da distância quando a pessoa não tem transporte próprio. Olha aí, isso faz com que existam o quê? Mais gastos. E como a gente sabe também, a situação está difícil. A maioria da população vive uma situação de aperto financeiro. Então, no dia 9 de setembro, para a gente reforçar aqui na nossa tela também, dia 9 de setembro, a gente vai retomar essa demanda da UPA do Vassoural aqui no Minha Comunidade. Vamos para o Momento WhatsApp agora. O vídeo de hoje foi enviado pelo Cícero Pergentino. Ele reclama de um vazamento de água limpa no Petrópolis, aqui em Caruaru. Mais um vazamento de água limpa. Vamos ver. Essa rua aqui fica na rua, né, Travessa Visconde de Abaeté, aqui no bairro Petrópolis. Essa água tá assim já, ó. Já faz mais de 60 dias. Entendeu? Tá esse derramadeiro d'água aqui, ó. Infelizmente, de vez em quando vem alguém da Compesa, aí dá uma olhadinha e depois vai embora, não volta mais, entendeu? A rua tá cheia d'água, acabada. Olha, pra vocês verem aí como é que tá, olha. Mas, Cícero, que situação é essa? E é uma situação muito recorrente aqui na cidade. Infelizmente, pessoal, olha essa imagem que o Cícero mandou pra gente. Olha o tamanho do buraco aí e o tamanho do desperdício. Olha ali a água limpinha, saindo ali, impunemente pelo calçamento e indo embora pela rua inteira. A gente sabe que isso também prejudica a própria pavimentação, gera uma série de outros problemas, além do desperdício que dói quando a gente vê uma imagem como essa. Então, Cícero, a gente entrou em contato com a Compesa, hein? Eles disseram que até amanhã uma equipe será enviada aí à Travessa Visconde de Abaeté para realizar esse conserto na tubulação. A gente está aqui aguardando, você também, Cícero, os moradores por aí, se o pessoal for aí resolver esse problema, por favor, envia um novo vídeo para a gente mostrar. Se não aparecer ninguém, manda um vídeo também para a gente voltar a cobrar. Não dá, não é, pessoal? Olha quanta água. Participe também, mande sua reclamação em vídeo para o nosso WhatsApp 991988212 para a gente cobrar aqui no AB1. E agora a gente vai falar sobre um problema que preocupa quem vive lá na cidade de Correntes, hein? Esse município fica aqui no Agreste também. A barragem que abastece a cidade está tomada pelo mato e pelo lixo. Isso, além de ameaçar o meio ambiente, também coloca em risco o abastecimento de água na cidade. Vamos ver? Deste ponto, nem dá para ver a água na barragem de abastecimento da Compesa em Correntes. O mato alto tomou conta do lugar e esconde o que resta do reservatório. Mas esse não é o único problema. O lixo também virou parte do cenário. O cenário aqui na barragem de Correntes acende um sinal de alerta. O acúmulo de lixo compromete não só o equilíbrio ambiental, mas também a vida de quem depende desse reservatório. A água que deveria ser fonte de sustento e segurança para dezenas de famílias, agora convive com a ameaça da poluição, colocando em risco a saúde e o abastecimento de toda essa região. Quando a gente pensa em barragem, principalmente para abastecimento humano, já que essa barragem vai abastecer a cidade de Correntes, a gente tem que pensar da seguinte forma, que a qualidade da água que vai chegar, tá certo? Ela já vai estar alterada. Por quê? Porque esse lixo, à medida que começa a chover, por exemplo, parte desse lixo vai para a água e vai fazer a contaminação dele. Além disso, você tem a questão dos lixos, a presença de vetores. Então, a parte social também é afetada, uma vez que esses vetores, eles são responsáveis aí por inúmeras doenças. Então, animais como rato, barata, escorpião, eles tendem a se proliferar em regiões com presença de lixo. A barragem do Rio Correntes é o principal manancial da cidade e é operada pela Compesa. Moradores como seu Cícero estão cada vez mais preocupados com o estado do reservatório. A situação que a gente está vendo aqui, ela já vem se arrastando ao longo dos anos.
Essa é a terceira vez que eu consigo trazer vocês da TV Asa Branca para fazer essa matéria de muita importância, porque trata-se de o uso de um líquido tão precioso para a nossa cidade, para a comunidade da nossa cidade, e hoje se encontra nessa situação que você está vendo aí, sob a terrada de entulho, mato, areia, o espaço da água não existe. Mesmo com a presença da barragem, a falta d'água é uma realidade antiga em Correntes, segundo os moradores. A cidade está na lista do programa Águas de Pernambuco, lançado em abril do ano passado. A promessa de obras para reforçar o abastecimento e acabar de vez com o sufoco da escassez. O projeto prevê construção de novas barragens, adutoras e melhorias nos sistemas existentes. São obras que vão desde adutoras, conclusão, por exemplo, da adutora do Agreste, Alto Capibaribe, a adutora de Cerro Azul, obras de perfuração de poços na região metropolitana, 43 grandes poços serão perfurados na região metropolitana norte, obras de barragens como a do Engenho Pereira, em Jaboatão, dos Guararapes e Moreno, e na zona da Mata Sul, ainda avançando para o Agreste Meridional do nosso estado. Mas por aqui, a expectativa só cresce, porque até agora as obras ainda não saíram do papel. Se você passasse aqui antes, sem uma pessoa para lhe falar o que eu estou falando, você não ia imaginar que isso seria uma barragem onde a água sai dela para a cidade. Mas o descaso está tão grande que parece que não funciona, como se tivesse abandonado. Não é isso que a gente quer o melhor para nosso município. Tá certo, seu Cícero, tá certo, muito preocupado, com toda a razão. Ele sempre entra em contato com as nossas equipes. Esse é um problema antigo, como você viu aí na fala do seu Cícero. Então a gente buscou uma resposta da Compesa. Aí eles disseram que realizam frequentemente a limpeza das margens da barragem de Correntes. Contudo, de acordo com a nota, com as últimas chuvas que atingiram a região, entulhos se acumularam no entorno da barragem. Como o nível do rio Correntes aumentou, a execução da limpeza ficou impossibilitada, visto que essa prática não pode ser realizada nessas condições, ainda de acordo com a Compesa. A companhia disse então que está aguardando o nível do rio baixar para realizar a limpeza, mantendo assim a ordem da localidade. E a gente está torcendo por isso o mais rapidamente possível, junto ao seu Cícero, que mais uma vez entrou em contato conosco. E a seguir no AB1 tem os gols do GE. E hoje tem cada golaço, hein? Olha esse aí, ó, pra gente dar uma conferida. Olha que chutaço. Tá vendo só? A turma é fera. E ainda hoje tem o Me Conte Sua História. Você vai conhecer a história de superação da Simone. Essa que tá aí na tela. E daqui a pouquinho a gente volta já, 12h, 26 minutos. Então estamos de volta com o seu AB1, 12h, 29 minutos. E ontem foi o dia da imunização, uma data para marcar a conscientização da população para se vacinar. A gente está vendo esse combate aí à gripe, à influenza. E quem vai falar sobre esse assunto é Gessé Acioli, porque vacina é saúde, vacina é proteção. É ou não é, Gessé? Boa tarde para você. Sem dúvida, Almir, boa tarde para você, boa tarde para quem nos assiste. A gente sabe o quanto é importante se vacinar. Ontem foi o dia D, mas a vacinação é sempre importante, está sendo buscada. E a gente vai conversar agora com Tatiane Lino, que é coordenadora do PNI aqui em Caruaru. Tatiane, a gente sabe que ontem foi o dia D, né, de imunização de forma nacional, mas aí a campanha segue e a gente segue reforçando a importância da vacinação. Boa tarde para você. Boa tarde, justamente, né? Esse dia ele é comemorado no Brasil como um todo, justamente para lembrar a população o quanto as vacinas elas são importantes para garantir a saúde individual e coletiva, né, dos usuários. O Ministério da Saúde disponibiliza 19 tipos de vacina na rotina, em todas as fases da vida dos usuários, justamente para que a gente consiga captar o público e evitar as doenças imunopreveníveis através da vacinação.
Tatiana, a gente sabe que uma das campanhas mais reforçadas é aquela da vacina contra a influenza. E nesse momento, como é que está a situação aqui em Caruaru? Nesse momento, nossa maior dificuldade em relação ao público de idosos e crianças, né, a cobertura vacinal preconizada pelo Ministério é de 90% e até o momento apenas 40% da população de idosos compareceram às unidades básicas de saúde para atualização da dose de influenza. A gente reforça que a vacina ela é de vírus vivo inativado, ela não causa a gripe e que é muito importante que nesse período de sazonalidade da doença os idosos e crianças, além da população como um todo, estejam imunizados para combater a circulação do vírus. A gente sabe da importância de reforçar sempre essa campanha e vários pontos estão funcionando, além, claro, desses dias específicos, né? Sim, a gente está desenvolvendo várias ações extramuro, também justamente para facilitar o acesso da população, e a vacinação ela permanece em todas as unidades básicas de saúde do município, na zona urbana, de segunda a sexta e também rural. O horário de funcionamento é das 8 às 16 horas para a zona urbana e das 8 às 15 horas para a zona rural. Lembrando à população que é necessário o cartão do SUS ou o CPF do usuário para a vacinação, além do cartão de vacina. Tatiane Lino, coordenadora do PNI aqui em Caruaru, muito obrigado pelas informações. Eu vou voltar com você, Almi, mandando um recado para o público. Bora se vacinar. Exatamente, simbora cuidar da saúde. Valeu, Gessé, muito obrigado. E agora a gente vai para o AB Esporte. Herbert Ramos está chegando para bater um papo com a gente, porque hoje é dia de conferir os gols do GE. Seja bem-vindo, Herbert, boa tarde. Olá, Almir, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo ligado no nosso AB1. E a terça-feira é sempre muito especial aqui no AB1, porque é o dia que a gente mostra os golaços que nós recebemos através do nosso contato. Separamos os mais bonitos numa edição muito especial do Gol do GE. Simbora conferir. Iniciando mais uma edição do Gol do GE, com uma pancada de um garoto bom de bola. João Fernando de Caruaru fez um golaço de longe. Se liga nesse lance. A garotada dando a vida para dividir uma bola. Um colega do João sofre a falta e a bola sobra para o nosso artilheiro. Pancada de longe. A bola passa por cima do goleiro e vai para as redes. Golaço e festa da garotada. Se estamos falando de gols por cobertura, temos que falar da pintura do Paulo aqui em Caruaru. Quando recebemos esse vídeo, já houve um alerta. Foi o gol que Pelé não fez. O Paulo pegou de primeira, nem precisou dominar para acertar uma finalização espetacular e encobrir o goleiro. Um golaço, muito raro conseguir acertar um chute como esse. E o Paulo conseguiu. Se o Pelé não fez um gol assim, o Paulo fez e tirou onda com a turma do Racha. Saindo dos campos para o terrão, Jean de Santa Maria do Cambucá fez um belo gol. Olha aí. A bola com o Jean, bateu, que golaço! A bola vem trabalhada da defesa, chega ao ataque e olha o domínio de craque do Jean. Depois ele arriscou um chute de muito longe com a perna direita e acertou o ângulo. Golaço! Meu editor, foca aí no local da rede onde essa bola vai parar. Lá onde a coruja dorme, amigo. Golaço, Jean, valeu! E para não passar batido, é claro que selecionamos um gol de falta para a edição de hoje. Vitor de Brejo da Madre de Deus foi quem fez. A cobrança não era muito próxima do gol. Mesmo assim, o Vitor decidiu bater direto. Chute com a perna direita, com força, na direção certa e que deu muito certo. O Vitor acertou as redes e fez a festa. Golaço! E finalizando a edição dessa terça-feira, bora dar uma olhada no gol do Miguel aqui em Caruaru. Começo de jogo, com saída no meio de campo, e o Miguel não quis nem saber. Combinou com o amigo, recebeu o passe, chutou de muito longe. Finalização de personalidade, potência e muita qualidade. Golaço do Miguel, que fez a festa com a turma. E com essa pintura, a gente encerra mais um Gol do GE. Valeu, galera! Até a próxima semana!
Demais, hein, Herbert? Quando a gente vê os golaços também dessa gurizada aí, ó, como esse chutaço que a gente está vendo aí no detalhe, a gente pensa no futuro do futebol e pensa no futuro desse quadro. Ou seja, tem muito chão pela frente aí para os gols do GE com essa geração que está chegando, você não acha? A quantidade de vídeos com golaços que a gente vem recebendo está cada vez maior. E hoje uma edição muito especial, com muitos gols por cobertura, garotada também manda bem nas cobranças de falta, então um gol mais bonito que o outro, está cada vez mais difícil selecionar apenas alguns para a gente exibir, mas continuem enviando, continuem mandando para a gente, quem sabe nas próximas semanas o seu gol pode aparecer aqui no AB1. É isso aí, nível super elevado aí nos gols do GE. Falar em nível, além dos nossos craques aqui regionais, é importante falar sobre os craques nacionais e internacionais que vão a campo na noite de hoje, hein, Herbert? Exatamente, Almir. O Brasil joga hoje contra o Paraguai em mais uma partida pelas eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. Vamos dar uma olhada aqui nos detalhes. O jogo, mando de campo do Brasil, então o Brasil jogando em casa. Esse jogo será em São Paulo contra a seleção paraguaia. Brasil e Paraguai têm campanhas semelhantes nas eliminatórias, mas o Brasil é mais tradicional, costuma levar a melhor contra o Paraguai e vai buscar a primeira vitória sob o comando do Carlo Ancelotti hoje, 9h45 da noite, ao vivo, aqui na tela da TV Asa Branca. E se esse jogo é à noite e está feito convite para todo mundo, daqui a pouquinho também tem um convite muito especial para a gente conferir o Globo Esporte. É coladinho no AB1 e Sabrina Rocha traz os destaques para a gente. Oi, gente, boa tarde para todo mundo que está acompanhando o AB1. O que será que a torcida do esporte está esperando de Daniel Paulista, o novo técnico do esporte? Foi bom, né? Melhor do que o que estava, né? Porque Pepa foi aquele trabalho horrível. Trouxe o Antônio Oliveira que foi pior ainda. Se era para o esporte pegar muito antes. Eu acho que talvez o esporte não estava nessa situação. O Globo Esporte de hoje está com tudo. Vamos falar de Hélio dos Anjos. Como é que tem sido o trabalho do técnico do Náutico, hein? Será que está correspondendo? Temos novidades sobre o Santa Cruz e seleção. Porque no dia em que completa 66 anos de idade, Ancelotti faz o primeiro jogo dele aqui no Brasil. E o italiano deve escalar no ataque o jogador que é da Paraíba, mas começou a carreira no Recife. Depois do AB1, eu te conto mais. Segura aí, que a gente chega daqui a pouquinho. Convites feitos tanto para o jogo da seleção, também para o Globo Esporte. E eu vou me despedindo aqui, Almir, fazendo mais um convite muito especial. Quem quiser conferir os principais destaques do esporte regional, acessa lá, GE Caruaru e região. Vou ficando por aqui. Até amanhã, Almir. Convites aceitos, Herbert. Valeu, até amanhã. Bora falar de São João agora. Tem festa voltada para o pessoal da melhor idade. Joel Almeida está voltando ao vivo com a gente e vai dizer que festa vai ser essa. Hein, Joel? Conte tudo. Oi, Almir, de volta aqui falando de coisa boa. Essa festa tão falada, ela já acontece há 24 edições, já está no calendário aqui do município, é o Arraial da Pessoa Idosa. Ao meu lado, a presidente do Conselho da Pessoa Idosa de Caruaru, a Damaris Tanaka. Damaris, boa tarde para você. Primeiro, por que esse arraial foi criado e qual a importância dele? Boa tarde. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. Esse arraial é de suma importância porque ele faz alusão ao enfrentamento à violência contra a pessoa idosa. Então teremos nesse sábado, que é no dia 14, e no dia 15, que se comemora o dia de enfrentamento à violência contra a pessoa idosa. Vai acontecer dia 14, onde e a partir de que horas? No Polo das Quadrilhas, que fica no Centro Multicultural do Alto do Moura, de meio-dia até às 17 horas. Quais são as atrações, a programação do dia? Nós temos o cantor Quinho Ramalho, que sempre esteve conosco e será a pessoa homenageada desse ano. E quem é que pode participar? Tem muita gente assistindo agora, muita gente mais 60, mais 65, está querendo ir para esse arraial. Como é que faz para participar? O evento ele é aberto ao público, mas pontuamos a importância da presença da população idosa, porque é lá que esse evento ele valoriza, né, a questão do respeito à pessoa idosa, a questão da conscientização para que a população possa entender que o idoso ele tem o direito de estar onde ele quer estar. Muito bem, muito obrigado pelas informações. Então, convite feito dia 14 lá no Alto do Moura, no Polo das Quadrilhas, o Arraial da Pessoa Idosa,
todo mundo está convidado, em especial você idoso, que tem mais de 60 anos, corre lá para o Alto do Moura para festejar muito e dançar muito forró, viu? Almir, eu volto com você. Joel, muito obrigado pelas informações, bom trabalho para você. Intervalo no AB1. Na volta, você vai ver que Caruaru é uma das cidades que tem o maior número de diagnósticos de autismo em Pernambuco. Aí, a gente vai conhecer alguns trabalhos desenvolvidos para o acompanhamento de crianças com esse tipo de transtorno. E ainda tem o Me Conte Sua História. Aí você vai conhecer o relato de superação da Simone. 12h, 40 minutos, o AB1 volta já. AB1 de volta, 12h, 43 minutos e olha esses dados. Pernambuco ocupa o 8º lugar com mais diagnósticos de autismo em todo o país. E no estado, Caruaru aparece em 4º lugar em relação a esses casos. Esse é um assunto fundamental para falar sobre a inclusão dessas pessoas, inclusive as crianças. Veja na reportagem. Esse é o tipo de cuidado necessário para atender um público bem especial. Essas são crianças com o transtorno do espectro autista, mais conhecido como autismo. Elas precisam de uma atenção de vários setores sociais e práticas voltadas para a inclusão. No Brasil, segundo o censo de 2022, o número de pessoas com TEA chama atenção. 2.400.000 pessoas foram diagnosticadas com autismo, o que corresponde a 1,2% de toda a população nacional. A prevalência foi maior entre homens, com 1,5%, o que equivale a 1.400.000 pessoas do sexo masculino. E entre mulheres, esse número é de 0,9%, equivalente a 1 milhão. Entre os grupos etários, há uma prevalência maior dos 5 aos 9 anos de idade, somando 2,6%. Pernambuco é o 8º estado com mais diagnósticos. Recife é a cidade que lidera no estado com 21.211 casos. Em seguida, vem Jaboatão dos Guararapes, com 10.680 casos, seguido de Petrolina, com 5.073 casos. E em 4º lugar, Caruaru, com 4.682 diagnósticos. Essa profissional de educação com especialização na área explica que há uma grande preocupação com os estudantes que possuem TEA, pela falta de estrutura de ensino especializado nas salas de aula. É um dado que chama atenção e que bom que existe esse censo para a gente ter esse parâmetro, né? Veio agora à tona e isso traz uma relevância muito grande para a gente e um alerta também, um alarme também grande em perceber que Pernambuco é o 8º, né? O 8º estado, né? Com maior número também de diagnóstico nessa pesquisa do censo. Lidiere trabalha há cerca de 20 anos com o ensino especial. Ela mostra o material didático que é um diferencial para a aprendizagem dessas crianças e explica quais os pontos necessários para diminuir esse déficit. E quando a gente vem desses estudos há mais de 20 anos, né, do trabalho na área, eu vivenciei isso na minha prática. Eu fui uma professora de magistério que era muito angustiada com o processo de aprendizado dessas crianças. E aí, nesse processo, é onde a gente leva realmente o despertar das escolas, a formação, desde lá de um curso de pedagogia desses profissionais que vão atuar diretamente com essas crianças, ao que a escola prepara desses antecedentes. Apesar da grande dificuldade enfrentada no dia a dia pelos pais das crianças com TEA, os exemplos de espaços inclusivos vão aquecendo a esperança de dias melhores. Nessa igreja, localizada no bairro Maurício de Nassau, em Caruaru, a atenção a essas crianças é um fator primordial. Enquanto os pais estão participando das celebrações, em um ambiente que muitas vezes os filhos não conseguem ficar parados ou quietos, espaços foram criados para que os pequenos possam aprender a palavra de Deus de uma maneira mais característica para eles. Flávia é psicanalista clínica e é responsável por acompanhar o ambiente infantil na unidade. Para ela, esses espaços garantem conforto e tranquilidade para pais e filhos. No momento de crise, a criança ela é conduzida a esse ambiente de forma segura, onde ela é vista de uma forma regular, onde nós vamos regular suas emoções. É um ambiente totalmente seguro, onde ela é amada, porque a nossa maior estratégia é o amor e o acolhimento, porque não tem como ser diferente. E quando a criança ela tem as emoções reguladas, nós retornamos ao aprendizado da sala.
Ela acredita no trabalho de inclusão para superar a barreira do preconceito e do desconhecimento. A criança, ela aprende que ela é uma criança que faz parte da sociedade, que ela não vai ser excluída, que ela não tem uma doença, porque o TEA, o TDAH, não é uma doença, são uma disfunção do neurodesenvolvimento, é uma forma diferente do funcionamento do cérebro. Então, quando nós entendemos isso e nós acolhemos com muito amor, nós damos a oportunidade dessa criança se ver como uma pessoa normal, como qualquer outra que é, e pertencer a um ambiente de amor. E por aqui, a sala toda colorida e cheia de atrativos é um ponto a mais para deixá-los confortáveis. Para as mães, esse espaço garante tranquilidade e acolhimento. Exemplo de Poliana, que é mãe de Asaf. É muito importante para a gente, porque nós nos sentimos muito acolhidos em relação a nossos filhos, né? A gente tem a oportunidade de estar ali ouvindo a palavra de Deus e igualmente eles aqui da forma que eles conseguem compreender melhor, né? E de Marla, que é mãe de Miguel e se sente segura com o filho por aqui. Eu vejo como uma porta, uma abertura para meu filho aprender a palavra de Deus do jeito que ele entende, né? Que ele merece ser tratado. Integração e inclusão são palavras que fazem parte, que devem fazer parte do dia a dia das crianças que têm o transtorno do espectro autista. A importância disso está nessa integração dentro dessa sala. A responsável pela área infantil destaca que a equipe da igreja entende a necessidade de inclusão e acolhimento. Nós, como igreja, estamos muito felizes de estar proporcionando uma inclusão no Ministério Infantil para que os pais possam assistir o culto tranquilos, sabendo que os filhos estão aqui seguros e aprendendo a palavra do Senhor da maneira própria para eles. São exemplos de espaços como este que aumentam a esperança de que exista mais inclusão e respeito a todas as pessoas. É isso aí. Agora é 12h50. Vamos ao Me Conte Sua História? É hora de conferir exemplos de superação que se transformam em inspiração também, como é o caso da Simone, que a gente vai ver agora. Acompanha com a gente. Este lugar é como voltar ao passado. Ela para diante da casa de número 27. Aqui morou com a família por muitos anos. Esta é a Rua Coelho Neto, no bairro Indianópolis, bem ao lado do Santa Rosa. Justamente o endereço onde cresceu. Simone Maria de Lima, de 48 anos. E ainda esta parte da cidade, para ela, está ligada a um tempo de muitas dificuldades financeiras de todos da casa. Apesar de meus pais serem muito presentes, a nossa vida sempre foi muito limitada financeiramente. Meu pai era semi-analfabeto, minha mãe também terminou os estudos, eu já tinha uns 7, 8 anos. E para ajudar nas despesas de casa, minha mãe sempre trabalhou, sempre foi empreendedora. E assim, a vida nunca foi fácil, mas eu tive uma infância muito feliz aqui. Muito feliz mesmo. Até hoje ainda são minhas raízes. Eu fico sabendo dessa história. Andar por aqui para ela é relembrar os dias em que, mesmo com o trabalho duro do pai e a luta pelo sustento da mãe, mesmo com o esforço duplo, era difícil ver horizontes. Simone entra. Quem mora aqui hoje é uma sobrinha dela. Simone conta que é deste tempo, entre o fim da infância e a adolescência, que começou a acompanhar a mãe na feira da Sulanca e se interessar por moda. Hoje eu trabalhava na confecção, eu participava de toda a parte de produção, eu só não costurava. Mas eu fazia toda a parte de corte e de aprontamento e de venda na feira. Tudo com a sua mãe? Tudo com a minha mãe. Então assim, aí era às vezes as feiras muito sofridas. Então à noite chegar e ir para a escola era quase inviável também, muito cansativo. E a gente não via perspectiva. Então, por isso que eu acabei abandonando a escola, me dedicando só ao trabalho. Simone para diante da pintura. Ela ainda está aqui. Pintura que a própria fez anos atrás. A imagem de uma menina sonhadora, mesmo que não representasse a Simone da época.
Na adolescência, quando eu fui crescendo, tomando consciência da minha realidade, eu via que os sonhos não eram tão possíveis quanto eu imaginava. Era uma realidade difícil e, no caso, uma universidade para mim era impossível. A Simone pobre, que parou de estudar porque precisava ocupar o dia com o trabalho, foi criando o gosto cada vez mais pela moda. Não tinha esse desejo de costurar, mas aí a vida foi me levando. E quanto mais eu estudo, mais eu me apaixono, mais a gente compreende as necessidades e as possibilidades aumentam. Conseguiu ainda fazer 5 cursos na área, para tentar garantir a própria renda. A Casa de Criadores não teve premiação, foi uma seleção, foi em São Paulo. Depois eu participei do Inova Dene, no Festival do Gin de Toritama. Eu fui uma das 5 finalistas. Esse ano eu fui como convidada da Santana, novamente. Participei, conquistei o 1º e 2º lugar no Prêmio Bocaiúva, no Mato Grosso do Sul, um concurso de moda inclusiva. Participei de 2 Feneartes. E agora, essa semana, a gente começa com uma exposição no Museu da Sulanca, em Santa Cruz. E depois, por um capítulo marcante da vida, foi impactada. Foi um momento turbulento e confuso para Simone. Ela engravidou. Foram meses de planos e expectativas pela chegada de Sofia a este mundo. Mas no 8º mês, justamente no 8º mês, houve complicações e daí ela perdeu a bebê. Em meio ao luto e à experiência dolorosa e emocional, viu a porta aberta para um reencontro. Eu tive essa perda, durante a gestação. E conheci a Elizabeth, que tem um grupo de mães, foi onde me apoiou emocionalmente. E foi quando eu comecei realmente a trabalhar com costura. Porque até aí eu só trabalhava na produção, mas eu não costurava. Então eu comecei costurando artesanalmente. E foi quando surgiu o desejo de ensinar outras mulheres, através do artesanato, melhorar um pouco, tanto a questão psicológica quanto financeira. E foi para mim, eu precisei me afastar da feira. Então foi onde eu consegui manter minhas atividades. E hoje eu sou instrutora do programa Educar para Sustentar, do IMOA, que a gente trabalha justamente isso, com essas mulheres em situação de vulnerabilidade, ensinando elas, através da educação e do artesanato, que existe uma nova possibilidade, da mesma forma como aconteceu comigo. Depois de 20 anos longe da sala de aula, ela voltou a estudar. Eu comecei com pequenos cursos. Eu fiz um curso de modelagem no Senai, comecei fazendo alguns cursos no Sebrae, pequenos cursos. E bem depois, bem mais na frente, essa minha amiga me incentivou bastante. Ela veio estudar pedagogia e foi quando ela me incentivou a fazer o curso de design. Simone teimou, e ainda bem, no Enem. Aqui é um mundo de possibilidades, lutar tanto, saber que todos aqueles sacrifícios, que não foi fácil, com a Enem, as pessoas diziam, de novo, eu só vou desistir, eu só vou parar no dia que eu conseguir. Deu certo! Hoje ela é aluna do curso de Design de Moda da Universidade Federal de Pernambuco, em Caruaru. Impressionante como muitas portas se abriram. Essas são as combinações mais comuns. Tem uma amarela com branco, tem uma pessoa fazendo isso de branco, uma amarela com branco, eu queria comprar foto moderna. Por causa da superação e das vitórias, Simone, mãe de 2 filhas, se sente aliviada e assim vai desbravando o espaço universitário. Hoje eu quero trazer esse sonho, eu já trago esse sonho para minhas filhas, para minhas sobrinhas. Elas fazem muita importância na vida delas e a minha experiência é um reflexo para elas. Do jeito que eu não enxergava essa possibilidade, para mim era impossível, para elas não. Elas já se veem estudando aqui e já se veem com possibilidades. Lembram da menina sonhadora da pintura? Pois é, Simone a faz ser real, nela mesmo, com muito para realizar. Tenho muito
sonho aí, muito sonho. Muito, eu estou só começando. Tem muita coisa ainda para conquistar, aprender e descobrir. Esta menina sonhadora sabe, tem pela frente um mar de possibilidades. Que bom! Boa navegação! É isso aí, quanta luta, não é, pessoal? E tanta gente assim, igual a Simone, tem buscado alternativas para vencer essas dificuldades. A gente sabe, obstáculos existem mesmo, existem em várias etapas da vida e sempre tem alguém superando essas dificuldades sem deixar de sonhar. A Simone, por exemplo, encontrou forças em vários momentos, como a gente viu, e foi à luta, recuperou energias e está seguindo, ó. Mais uma e conta sua história aqui na telinha da Asa Branca. Valeu, Simone. Grande abraço para você. E amanhã tem mais uma reportagem especial sobre o nosso sertão, hein? Vamos mostrar a tradição da vaquejada. Mais do que fonte de renda familiar, é uma paixão de pai para filho nos municípios do sertão do Pajeú. E a gente vai conferir amanhã aqui no seu AB1. Daqui a pouquinho, pessoal, tem o Panorama CBN e hoje a gente vai conversar com o secretário de Assistência Social de Pernambuco, Carlos Braga. Vamos falar sobre as ações de enfrentamento à situação de desigualdade social que ainda se faz presente aqui no estado de Pernambuco. O Panorama começa às 2h na Rádio que Toca Notícia. E o seu AB1 dessa terça-feira está terminando agora, agradecendo demais a sua companhia aí do outro lado e desejando uma boa tarde também. A gente volta a se encontrar amanhã, se Deus quiser, a partir das 11h45. Valeu, pessoal!